Expocast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Expocast, o seu podcast do estudo expositivo da Bíblia, da palavra do nosso Deus. Aqui quem está falando com vocês já estão vendo aí no vídeo, quem acompanha pelo YouTube, é Ariel Scarabelli. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bom Jesus, Itabapoana, e aqui comigo está um rapaz que há muito tempo não aparecia aqui no Expocast. Quem será que é? Tudo bem, gente? Prazer estar com vocês de novo. Aqui quem nos fala é Vinícius. Vamos junto, né? Vamos junto nessa aventura. Tem tempo. Tem. Tá falhando a luz aqui no lugar onde a gente está. Nós estamos na igreja, né? Para falar a verdade. A gente está gravando aqui o nosso estúdio. Estúdio improvisado, né? Improvisado, exatamente. Pessoal, para quem já nos segue ou para você que está ouvindo o podcast pela primeira vez, nós temos algumas páginas, né? Nós temos página no Instagram, Expocast Oficial, só procurar lá, segue a gente, dá um like lá nas fotos para poder ajudar a gente, divulga aí que a gente não dá dinheiro não, né? Mas você vai ganhar alguma coisa aí, né? Deus te dá, aí sei lá. Tô brincando. Piada, né? Nós temos também no YouTube, né, Expocast, e temos no Spotify, onde nós divulgamos os podcasts, né, os áudios do podcast. Então, se você tiver a fim de ajudar o nosso ministério, nós não pedimos dinheiro, não. A gente só pede para poder seguir a gente. Só segue e compartilha. Exatamente. Bom, pessoal, para entrarmos, né, e contextualizarmos o nosso estudo de hoje, que compreenderá o capítulo 4 de Romanos, dos versos 1 ao verso 8, nós estudamos no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade de pregar o evangelho na região da Espanha, né, ou em outras regiões em que o evangelho não havia sido proclamado ainda. E ele fala por que havia essa necessidade. Havia necessidade porque Deus havia se revelado e as pessoas haviam rejeitado essa revelação de Deus. Por isso ainda precisava que o evangelho fosse pregado para essas pessoas, né, essas pessoas que eram pagãs, que eram conhecidas como pagãs, ímpias ou gentios, né, que nunca haviam ouvido falar de Deus. Ele fala sobre a derrota, podemos dizer assim, do ser humano em cumprir os desígnios, né, da lei, no capítulo 2, né, se tratando dos judeus, que eles falharam em cumprir aquilo que Deus havia colocado, né, tanto na lei, quanto aquilo que os profetas haviam predito que aconteceria. Eles também rejeitaram o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, de quem a lei e os profetas testificavam. E aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo, depois de falar de toda essa desgraça, que isso realmente é uma desgraça, né, Vinícius? Com certeza. Tanto o gentio quanto o judeu perdido, tanto aquele que recebeu, que teve revelação, quanto aquele que teve a revelação na natureza, né, e na consciência, perdidos. Mas aí o apóstolo Paulo fala de um propósito maior, um propósito divino, que é de salvar. E ele fala como é que Deus salva pecadores, né? Como nós somos justificados, que foi o tema do nosso último podcast. E hoje nós vamos estudar aqui Romanos 4,
do verso 1 ao verso 8, e nós vamos ver aqui como que Abraão alcançou essa justificação, né? Se para Abraão foi diferente, né? Vamos ver aí, vamos ver como, né? Vamos ver como é que foi. Vinícius, leitura do capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Você aí também abra sua Bíblia, entende? Faça suas anotações, vamos estudar de verdade, né? Não vamos só, vamos ouvir, vamos só ouvir. Aqueles dois meninos falaram aquele negócio lá, e aí, rapaz, é isso mesmo. Sejamos como os crentes de Bereia, né? Isso. Vamos lá para a leitura. O verso 1 aí diz, portanto, ou seja, é o que o Ariel falou, é uma continuação daquilo que Paulo vinha falando nos textos anteriores. Não seria conclusão, mas ainda, olha, dito isso, eu vou dizer mais uma coisinha agora. É como se ele estivesse falando assim, olha, eu já falei como Deus ele justifica pecadores, e agora eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Vamos lá. Portanto, o que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente de obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Olha só, começamos aí com o verso 1, como nós já havíamos dito aqui, antes de fazermos a leitura dos versos, que o apóstolo Paulo ele já havia falado sobre como Deus justifica pecadores, né, que é o tema do podcast passado. E a partir do primeiro verso, ele começa a estabelecer alguns exemplos. E o primeiro exemplo não poderia ser diferente, né, que é Abraão. O apóstolo Paulo pega, vamos dizer assim, a célula máter do povo de Israel, entendeu? Que foi o homem que Deus chamou, que foi o homem que Deus buscou lá no meio de uma nação pagã, né? E escolheu aquele homem, designou aquele homem para ser pai de uma nação. Então, o que Paulo estava fazendo aqui era reforçando o que ele tinha falado antes. Sim. Com esse exemplo aqui. Mas Exatamente. será que esse exemplo aqui, por quê? Abraão teve alguma coisa diferente nele? Por que ele usou esse exemplo? Eu sei que Abraão era um cara bem quisto lá entre os judeus, mas... Muito. Bastante. Vamos ser modestos, né? Mas, assim, o que ele fez? O que Abraão fez de diferente? Ele fez alguma coisa para que ele pudesse ser tão bem quisto assim? Ou essa visão que o judeu tinha dele era correta, era meio ofuscada? Como que fica isso? A visão que o judeu tinha, inclusive algumas tradições rabínicas apregoavam esse tipo de coisa, era que Abraão havia conquistado essa justificação por suas obras. Isso era a tradição, exatamente. É por isso que o apóstolo Paulo batia tanto na tecla de salvação independentemente de obras, porque naquela época, já naquele período, existia uma forte tradição de que a justiça divina é alcançada por meio de obras. Então, quando o apóstolo Paulo pega o exemplo de Abraão, ele está querendo colocar o próprio exemplo que eles utilizavam para poder falar que a salvação é pelas obras, a justiça divina chega até nós pelas obras, para poder desconstruir isso da cabeça dele. Mas usando algo que a tradição rabínica não utilizava. A gente não está falando aqui que as obras não têm espaço na vida do crente. Sim, não, de jeito nenhum. Até porque seria um erro da nossa parte. Exatamente. Né? A gente está dizendo aqui que para alcançar justiça diante de Deus, o ser humano a alcança, não é nem o ser humano que alcança, a justiça divina que nos alcança.
porque se ela não fosse comunicada a nós, nós não teríamos capacidade nenhuma de alcançá-la. Então, quando o apóstolo Paulo está utilizando Abraão aqui, né, o que foi que Abraão alcançou? Né? O que foi que Abraão alcançou? Abraão ele alcançou a justiça divina, mas de que forma que Abraão alcançou essa justiça divina? O apóstolo Paulo diz que se ele foi justificado por obras, como muitas tradições na época diziam... Como as pessoas para quem Paulo, inclusive, estava falando, exatamente, acreditavam dessa forma, né? Exatamente. Muitos da igreja em Roma, né, os judaizantes e muitas outras pessoas que eram levadas a acreditar que a justificação, melhor dizendo, e enfim, a salvação, ela é por meio das obras. O apóstolo Paulo está endereçando e falando para essas pessoas que se Abraão ele foi justificado por obras, então ele tinha do que se gloriar. E por que ele não se gloriou? Né? Já que ele tinha do que se gloriar, só que aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, ele poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Porque as obras, de forma alguma, são para trazer mérito para o homem. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que Abraão, e aí no verso 3, ele ratifica isso. Usa a escritura, né, conhecida, porque senão não teria... esse cara está tirando esse negócio daqui de baú agora... Vale para mim e para você. Não valia só para Paulo. Isso aí. E olha lá, Paulo, o grande evangelista, o apóstolo dos gentios... Não se firmou naquilo que era não se firmou dele tipo mesmo, assim, né? Não, eu penso, então vocês devem fazer da forma como eu penso. Não, o apóstolo Paulo pega a escritura, cara, vai lá no Pentateuco, entendeu? Vai lá em Gênesis capítulo 16, se não me engano, Gênesis capítulo 15, verso 6. E o que ele diz? O que diz a escritura? O que está lá em Gênesis capítulo 15, verso 6? Abraão creu? Creu em Deus. E isso foi imputado como justiça, isso foi creditado, foi colocado na conta de Abraão. Então, peraí, não teve diferença nenhuma então entre Abraão e aquelas pessoas ali? Não, O que aconteceu é que Abraão creu em Deus e a justificação veio por causa da crença dele em Deus. Sim, da fé dele em Deus. Olha isso. E outra, se nós formos pegar, né, escatologicamente falando, né, o tempo, se nós formos pegar desde o primeiro dia, né, que Abraão foi chamado por Deus e tudo mais, até vir a lei, nós temos aí quase 500 anos, entendeu? 400 e tantos anos. E existia uma tradição naquela época também, rabínica, que Deus ele havia revelado sua lei para Abraão, de alguma forma, e que por conta de Deus ter revelado essa lei, Abraão guardou todos aqueles mandamentos e alcançou a justiça diante de Deus. Então, o ser humano, não é de hoje que o ser humano tenta alcançar diante de Deus algum mérito. Não é de hoje, cara. Entende? Parece que é tão difícil assim entender que Deus dá, que Deus concede, é gratuito, não tem preço para isso, não há como pagar. Para a gente não tem um preço, né? O preço foi pago. O preço foi pago por alguém que podia pagar. Exatamente. Se eu for tentar pagar isso, eu posso viver a minha vida fazendo só coisas boas, que eu não sou capaz de fazer só coisas boas. É perigoso não, eu sou mais capaz de fazer o que é mal do que o que é bom. Se não for o poder de Deus atuando na minha vida até eu alcançar, né, como no processo de santificação, a minha vida... Eu não vou ser capaz de praticar só coisas boas. Mas se eu fosse capaz de praticar somente coisas boas, ainda assim não seria suficiente para isso. Suficiente para poder pagar o que precisava ser efetuado o pagamento, entendeu? Então, o apóstolo Paulo ele nos mostra que se Abraão, que foi um exemplo de moralidade, não era um exemplo? Isso, com certeza. Não era um exemplo de moralidade, era um exemplo de vida com Deus, um exemplo de integridade. Não tem erro nenhum em falar que Abraão era exemplo de moralidade, exemplo a seguir. Ele errou. Não tem problema nenhum. Mas só que o exemplo que nós temos de Abraão nas Escrituras é um exemplo, pai da fé, considerado pai da fé. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que se esse homem, que é um exemplo de moralidade, que é alguém que alcançou diante de Deus justiça, ele não alcançou pelos méritos dele. Se ele não alcançou pelos méritos e nem quis mérito por isso, quem sou eu
só para poder querer alguma Isso coisa. aí. Ou quem é o judeu naquela época para poder querer mérito por suas obras, entende? Então é isso aí. Então, no verso 4, o apóstolo Paulo continua descendo a paulada, entendeu? Porque é assim, olha, já mostrei para vocês o que está na Escritura. Agora eu vou pegar alguns exemplos de vocês mesmos, de convívio, de vida, para vocês poderem entender. E aí no verso 4 ele diz o seguinte, verso 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada para a justiça. E aí, Vinícius, Ué, como é que nós vamos compreender Tem esse uma negócio? ambiguidade aqui. O que está acontecendo aqui? Parece que o Parece, apóstolo, né? parece que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer que aquela pessoa que pratica boas obras, Ele tem o direito, ele tem direito de receber Sim, em troca claro, disso. Claro. Se a Ué, gente- mas ele acaba de dizer que nem Abraão, mesmo tendo praticado boas obras, se colocou nessa condição e não foi justificado por causa disso. Peraí, por que agora ele estaria dizendo isso? Né? Não faz sentido, não. Para mim não faz. sentido. Por isso que a gente não deve ler a Bíblia. A gente deve estudar. Estudar a Bíblia, é para isso que a gente está aqui, tá, Estudar. gente? Exatamente. A gente também aprende Tentando bastante. humildemente entender o que esses textos aqui querem dizer. Traduzindo o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, ora, ao que pratica boas obras e espera receber por essas boas obras alguma recompensa, o salário, ou seja, a recompensa, não é considerada como favor, e sim como dívida. E nós sabemos muito bem que Deus não deve nada para a gente. Ou seja, aquele que trabalha, que faz alguma coisa, esperando receber, ele vai ter alguma coisa? Não, porque vai ser como dívida. E justamente Deus não nos deve nada. Não deve nada, entendeu? Então, Se a gente não ter como na nossa consciência que aquilo que a gente pode receber de Deus, a gente vai receber porque Deus quer nos conceder, qualquer coisa que fuja disso já não serve. Porque aí eu vou estar partindo da ideia de que eu mereço, de que eu posso fazer para receber. E aí o apóstolo Paulo, no verso 5, ele fala, mas ao que não trabalha, ou seja, não é aquele que não pratica obras, que ele não pratica boas obras. É aquele que as pratica, mas não espera receber nada em troca, porque sabe que os méritos estão contidos somente na pessoa de Jesus Cristo. Isso aí. Então, aquele que não trabalha, porém crê, e aqui essa crença é importante, Porque é a mesma que surtiu efeito lá na vida de Abraão também. Ele Exatamente. creu em Deus e aqui... Mas não é só crer, né, Vinícius? Não é. Crer em quem? O texto faz questão e Paulo faz questão de enfatizar que é crer em Deus, Naquele que justifica. que justifica o ímpio. Faz questão de explicar, né? Exatamente. E isso era. Não precisa nem ir muito isso- fundo na leitura aqui, numa leitura mais, num estudo mais do original, não precisa nem ir muito a fundo. A própria tradução já explica para a gente o que a gente precisa entender do E o texto aqui. apóstolo Paulo ele faz questão de dizer isso, porque a nossa fé é creditada como justiça independentemente de obras. Não é porque eu guardo um dia, é porque eu devolvo o meu dízimo, é porque eu oro, é porque eu faço tantas coisas que Deus olha para mim e fala assim, olha que servo bom, Ele merece. olha Hã? que servo maravilhoso, ele merece, eu vou dar para esse servo várias coisas, eu vou dar bênçãos materiais, vou dar bênçãos... Não é assim que funciona, principalmente com a justificação. Deus não nos dá porque nós merecemos. Se nós, aquilo que a gente estava falando aqui nas várias vezes que a gente tentou gravar esse podcast, que essa já deve ser a 7ª vez. Saibam já. vocês que isso, se você estiver escutando isso agora e vendo, isso é fruto de um árduo trabalho, de Exatamente. muitas tentativas, Exatamente. tá? Então, se nós recebemos, é por conta da justiça de Cristo. A justiça de Cristo nos é comunicada pelo Evangelho. A justiça de Cristo, a graça de Cristo, elas são comunicadas pelo Evangelho. Então, se nós recebemos algo, isso não é
garantia de que nós merecemos. Voltando, o que nós merecemos? Destruição, amiguinho. É morte. É isso que nós merecemos. E aí o apóstolo Paulo, no verso 6 e no verso 7, ele diz o seguinte: é assim que também Davi pronuncia. E aí nós vamos para um outro lado de uma outra história. Nós já vimos Abraão, um exemplo de moralidade, um exemplo de integridade. E agora nós vamos para um outro lado de uma outra história, que é a história de Davi. De Davi. Né? O apóstolo Paulo pega Ele cita dois exemplos fortíssimos aqui, fortíssimos dentro do judaísmo. Davi pronuncia bênção sobre o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, dizendo: bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado. Quem foi Davi? Obviamente as palavras aqui são fortes e elas são bonitas, mas se o povo judeu parasse para analisar e comparar Abraão com Davi, a narrativa me diz que Davi teve a vida transformada por Deus. Mas se a gente fosse comparar as obras dos dois, de Abraão e Davi, Davi é um cara que estaria no buraco, se fosse depender das obras dele. Foram muitas atrocidades, né? É muita coisa feia que o cara fez. Adúltero, homicida. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós lembramos de Batseba. É inevitável, né? É inevitável. Quando você olha para a história de Abraão, muitas vezes você pode até pensar que ele mentiu e falou que... Mas parece que passa meio que uma mentirinha boa, né? Uma mentirinha que não causou tanto dano. Não é, mas muitas vezes você fala assim... Não é essa a impressão que as pessoas têm? Exatamente. Então, assim, com Davi foi diferente. E Paulo, obviamente, não falou dos dois aqui sem nenhum propósito. Exatamente. São dois grandes nomes que os dois, inclusive, eram respeitados pelo povo judeu, mas utilizando os dois nomes, tinha como jogar na cara do povo agora, peraí, ou vocês se acertam, ou vocês entendem o que eu estou querendo dizer, ou tem alguma coisa errada naquilo que vocês acreditam. Porque como pode, se as obras que vocês fazem, se aquilo que vocês fazem, traz para vocês merecimento, traz para vocês justificação, peraí, como que Abraão é benquisto por vocês e Davi também é benquisto por vocês? Não pode, Davi não pode. Se for assim, Davi não pode. Porque fez besteira demais. Mas, mesmo tendo feito besteira, é importante nós frisarmos aqui, para não passar uma ideia errada, de que houve arrependimento para Davi. Da mesma forma como houve arrependimento para Abraão. Entendeu? Então, quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos uma história de muitos erros, mas nós vemos também uma história de arrependimento. Então, mesmo Davi tendo chegado a matar, a adulterar, isso não foi suficiente para distanciá-lo da graça divina, e nem o exemplo de moralidade de Abraão foi suficiente para ele conseguir mérito diante de Deus. Então, são dois exemplos bem diferentes. Nós encontramos na Bíblia. Um estilo de vida diferente, mas que convergia num ponto que é o essencial: crer em Deus. Exatamente. E aí é esse ponto que traz a justificação. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado. Nós pecamos, mas nós pedimos perdão ao nosso Deus e somos cobertos pelo manto de justiça de Jesus Cristo. Porque não há outro meio, não existe outro meio de nós sermos justificados, perdoados e lavados, a não ser no sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, repetindo as palavras de Davi, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado, porque é um homem que é consciente da sua condição, de que ele não pode fazer nada, de que ele é um pobre coitado, pecador, merecedor da ira de Deus, mas que quando peca, ele se ajoelha diante de Deus e pede perdão a Deus, lamenta pelo seu erro, tenta reparar o seu erro, e aí, como é que Deus vai cobrar pecado de quem ele justifica? Não há. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos paz com Deus
quando nós somos justificados, quando somos lavados por esse sangue, temos paz. Porque não existe mais essa contenda, não existe mais essa condenação em cima do crente. Que bênção, né? Então, amigos, chegando aqui... Já acabou? Hein? Já está acabando? Já está acabando. Opa! Já tá acabando. Chegando aqui ao final do nosso estudo, nós podemos compreender que Deus ele pode justificar e Ele justifica por meio dos méritos de Jesus Cristo. Ele não justifica porque você faz, né? Como muitas igrejas hoje pregam, você tem que doar, você tem que dar tanto, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão você não vai ser justificado, você não vai receber uma morada no céu. E isso é muito pesado, cara. Coloca sobre as pessoas um fardo muito grande, que elas não conseguem carregar. Por quê? Porque esse fardo não é nosso. Quem carregou o fardo, não é nem fardo, né? Quem carregou a responsabilidade de cumprir a lei perfeitamente foi Jesus Cristo. Ele carregou, Ele cumpriu, e por conta do cumprimento que Ele fez, nós recebemos essa justiça dEle como crédito na nossa vida. Então não tem outro meio, cara. A gente tem que lutar para que isso não aconteça, porque é muito fácil na vida da gente a gente desvirtuar o que Deus entende como certo. Como você disse, por aí está espalhado, as pessoas espalham coisas como se fosse verdade. Inclusive, o próprio Cristo seguiu a lei, cumpriu toda a lei, mas não cumpriu de acordo com os parâmetros que, por exemplo, os fariseus determinavam. Então, para eles, a forma de Jesus agir não estava certa, porque eles agiam de uma forma legalista, de uma forma extremista, entendeu? E aí, por isso que Jesus vem dizendo, olha, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave, porque é aquilo que Deus quer, e não como o ser humano entende como correto, né? Exatamente. E quando nós vamos a esse Deus, quando nós olhamos, né, para as nossas obras e vemos que elas são obras más, elas não são boas obras, nós pedimos perdão ao nosso Deus, Deus ele nos redireciona para o símbolo de sua justiça, que é a sua lei. E Ele mostra, olha, é assim que eu quero que você viva. E aí, meu irmão, vem o processo de santificação, que isso vai levar uma vida inteira ao lado de Jesus Cristo, para podermos nos livrar, sermos libertos do poder do pecado, né? Que Deus abençoe, que possamos compreender, Vinícius, que a nossa salvação, a nossa justificação, ela vem única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. Isso aí. Ele guardou, Ele cumpriu, e quando nós queremos receber mérito pelas nossas obras, nós estamos falando assim, Jesus, o que você fez, o que você sofreu, eu não quero isso não, eu vou tentar mesmo por mim, tá? Eu sou autossuficiente. Cara, isso é muito pesado, Que Deus nos livre desse pensamento. Com certeza. Que Deus tenha misericórdia de nós, se tivermos, e que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, e que nossos amigos tenham paciência, né, Vinícius, para poder escutar, para poder ver também, né? Mas nós agradecemos a você que nos acompanha, tanto pelo YouTube, como pelo Spotify, que a vida de vocês seja grandemente abençoada, e porque a nossa também é, quando nós estudamos, abrimos a palavra do nosso Deus e vemos o que ela tem para nós. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa, tá? Até a próxima, um abraço. Fiquem com Deus. Expocast.